Oi, bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa. Essa é a aula 6 de uma série de 11 aulas sobre horta orgânica em casa. Então, vou mostrar para vocês hoje como reconhecer a falta de nutrientes das plantas pelas folhas. Tem algumas dicas que eu vou mostrar aqui nessas exemplares de folha que eu peguei. E depois vou mostrar na planta como é que a gente faz a análise como um todo, né? Então, uma folha que apresenta, né, uma mancha, qual é o nutriente que falta, e a gente vai ter que observar como um todo o novo folhar, como é que veio, como é que está acontecendo a correção, tá? Muitas vezes pode ser falta de chuva, como é o caso da mancha que a gente vê amarelada no centro e nas pontas das folhas. O que é essa mancha amarelada no centro e na ponta das folhas? É falta de nitrogênio, tá? Então a gente vai ver esse tipo, né, de mancha quando a planta geralmente não toma chuva, que é uma das maiores fontes de nitrogênio que a gente tem. Fica tranquilo que eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo, uma por uma das deficiências e como reconhecer, tá? Outra deficiência que a gente pode encontrar é a falta de fósforo, muito importante na época de floração da planta. São manchas escuras que acontecem na borda das folhas, tá? Então, a gente pode observar nessa aqui do maracujá, ela vem de fora, é uma mancha escura e não amarelada, é um pouco diferente da mancha amarelada, né? Que eu posso mostrar a amarelada, fica bem evidente a diferença. As manchas amareladas nas bordas são falta de potássio, que é esse caso, então fósforo, potássio. E essa correção a gente pode fazer com rega de 15 em 15 dias, tá? Outra deficiência que a gente encontra é a falta de magnésio. A folha fica amarelada, eu não tenho nenhuma aqui, e fica com listras brancas, bem evidentes assim, na folhar. Infelizmente eu não tenho nenhum, não achei nenhuma aqui que eu pudesse mostrar. Outra deficiência é a falta de cálcio, que deixa a folha amarelada, com as manchas, né, amareladas da borda para o centro. Então, essa aqui é um ótimo exemplo de falta de cálcio. Você vê que a mancha vai tomando para o centro, né? Ao contrário dessa que começa no centro e expande para as bordas. Essa é uma grande diferença que a gente tem que aprender, tá? Você só consegue ver na face de frente, ó. Percebe que a visão fica mesmo nessa parte que recebe luz da folha. Aí a gente vai ter outros exemplos que eu vou mostrar nos cultivares aqui. Quando a plantinha fica murcha ou muito sem cor, geralmente é excesso de água, tá? Então você para de regar por uns 2 dias, percebe a diferença, a reação da planta e com isso você consegue corrigir rapidamente, tá? Outra coisa da floração muito importante, o zinco, as manchas são amareladas nas nervuras e a folha acaba ficando menorzinha. Então, por isso é importante você olhar no contexto da planta inteira para você entender se encaixa na questão do zinco, né? Que essa aqui seria uma questão das nervuras para fora. Fica aí uma dúvida, né? Ou nitrogênio e zinco, pode ser que as duas estejam faltando também. Então, eu vou mostrar para vocês agora em alguns cultivares para a gente ver essa diferença na prática e observar como um todo a planta. Aqui tem um ótimo exemplo, né, de uma bromélia que não foge à regra, né, de nenhum cultivar. Ela tá com uma na ponta, né, como a gente falou, mancha na ponta, mancha escura, né, nas pontas, é a falta de fósforo, né? Então você vê que pelo outro folhar você consegue ver que é mesmo uma mancha que começa escura, meio bem na ponta. É bem a característica do fósforo, que é muito importante para a floração da planta, né? Então a gente observa aqui que na folha novinha já está corrigido porque ela recebeu uma rega de correção, tá? Então, mostrando um pouquinho aqui na prática, né, esse mamoeiro tá apresentando uma das folhas que eu estava mostrando, ele tá apresentando deficiências
né, a gente consegue ver a folha amarelada, mas se a gente observar a fase que ele estava quando teve, né, esse foi um ataque de praga, né, a gente percebe que as novas folhares que vieram, né, elas já estão corrigidas. Então aconteceu o quê? Quando a gente percebe que a planta continua brotando, né, como é o caso aqui, quer dizer que respondeu bem a variação de tempo, a umidade do ar, tudo isso influencia. Então, por exemplo, aqui faltou nitrogênio e nos meses seguintes teve mais chuva, teve mais rega e a planta se recuperou. Então é muito importante você perceber em que altura que está esse folhar que está deficiente, para você não corrigir a planta além do que ela precisa. Tá? Então, quando a planta apresenta apenas uma deficiência, você precisa corrigir apenas uma coisa, você vai fazer isso por um período de tempo curto, tá? Pelo menos 3 dias, né? Então, a cada 3 dias você vai borrifar e regar a sua planta para que aquele nutriente seja devolvido. Aqui no limoeiro você pode observar que ele está na fase de frutificação, então é muito importante a gente saber as fases da planta e as deficiências que ela está mostrando. Então a falta de fósforo, por exemplo, antes da floração ou durante a floração é mais comum, porque a planta precisa mesmo de mais fósforo para fazer a floração. E esse tipo de análise só olhando a planta mesmo como um todo, para você saber como corrigir. De qualquer forma, existe uma rega que você pode fazer bem completa, cheia de nutrientes. Ali está minha cachorra, Mel, amada. E essa rega vai ser maravilhosa para todas as fases. Se você fizer de 15 em 15 dias, você não vai estar causando nenhum excesso de nutriente, apenas corrigindo pequenas falhas, porque o nosso solo nem sempre é exatamente como as plantas gostariam. Então, existe grama, as folhas que caem em volta poderiam estar fazendo uma compostagem natural, mas no caso tem grama, tem um canteiro, então isso tudo limita a absorção de nutrientes natural do solo. Então a gente tem que corrigir, tem que ir lá e regar mesmo de uma forma que traga esses nutrientes para a planta. Então eu indico de 15 em 15 dias que você bata no liquidificador uma receita bem simples, que é semente de abóbora com folha de couve ou de alguma da salada, talo de salada, tudo que você come no seu dia a dia de verdura e salada pode substituir essa couve, tá? Tem todas as vitaminas que as plantas precisam. E a semente de abóbora ela vai trazer uma série de vitaminas específicas para essa época de floração. Então, de 15 em 15 dias é muito importante que a planta tenha essa possibilidade de ser revitalizada, tá? Até árvores maiores, como o caso dessa acerola aqui, podem se beneficiar desse tipo de rega. E o terceiro elemento, que é o cálcio, que tem que estar presente também nessa rega, é importante que ele venha da forma de folha. Se você quiser fazer com ovo, você precisa deixar a casca do ovo primeiro no sol. É importante que essa casca venha de uma galinha caipira, porque os nutrientes que vão ter de cálcio e a absorção desse cálcio vão ser de fato efetivas, né? Mas você pode usar a folha de amoreira, tá? Se você tiver fácil acesso. Ou Ora Pronobis, também tem bastante cálcio. Eu vou deixar aqui algumas opções para essa do cálcio. Mas no geral você vai usar a semente, né? Como eu falei, a semente de abóbora. Você compra, ou você compra a abóbora e bate a semente. Pode bater junto aqueles coisinhas que ficam. E usa as verduras, bate junto couve ou verduras que você coma no dia a dia. É importante lembrar do ferro, né? E aí com isso você faz a rega de 15 em 15 dias em todas as suas plantas. Escreve aqui embaixo nos comentários, conta se você já usou esse tipo de fertilizante natural. E vale a pena o teste. Por favor, se você fizer aqui o que eu tô falando, me conta aqui depois como ficaram suas plantas. Eu vou mostrar aqui agora o maracujá que foi totalmente recuperado só com
fertilizante natural e é essa rega que eu tô falando para vocês, tá? As flores dele estavam caindo e depois dessa rega ele conseguiu trazer mais força, né? Então as flores vieram e os frutos ficaram, não caíram mais as folhas nem os frutos. Só com essa rega que eu fiz com couve, a semente da abóbora e a folha da moreira, tá? 15 em 15 dias, fortifica as suas plantas, traz para elas essa possibilidade de crescerem fortes em todas as fases delas. Fica a dica aí, até a próxima.